Agora eu quero saber de uma coisa. Você aí em casa, já brincou com os jogos de tabuleiro? Eu, pessoalmente, gosto muito, sempre gostei. Gosto de Banco Imobiliário, Jogo da Vida, War, você deve gostar também, né? Bom, hoje essa história de tabuleiro está meio perdida aí entre a criançada. Mas não é para todo mundo, não. O projeto Tabuleiro Acessível, aqui de Belo Horizonte, trabalha esses jogos para a integração de pessoas com deficiência. Veja só. Quando eu comecei a jogar os jogos de tabuleiro, foi um ambiente que eu percebi que poderia ser inclusivo e tem um fator cultural de entretenimento, de desenvolvimento social que é muito grande. As pessoas conversam, elas socializam, elas conseguem pensar em estratégias, tudo por um só objeto que é o jogo de tabuleiro. Esse ambiente de jogos analógicos que temos hoje não traz preconceitos em si, porém ele não é acessível a qualquer deficiência. Existe uma barreira hoje, como temos em qualquer local e em muitos eventos culturais. O cinema, por exemplo, não tem intérpretes traduzindo os filmes. Então os surdos ficam sem como ver alguns filmes. Então a minha percepção foi que, nossa, que legal, eu preciso ter pessoas com deficiência nesse meio. Quando eu comecei a usar, a primeira vez que eu usei o RPG em sala de aula, eu tinha um grupo de aprendizes que são deficientes intelectuais. E aí o cuidado é diferente, porque eu não posso trazer tanta imersão no jogo assim, eu tenho que saber colocá-los dentro do jogo, aproveitar o jogo e sair do jogo, porque eles podem se perder ali dentro por questões da própria deficiência mesmo. E eu fui tendo que trabalhar, fui pesquisando, fui olhando, lendo livros, lendo artigos e tudo, até eu chegar no meio do ano passado, quando eu tive contato com os primeiros alunos cegos. Foi uma turma com 8 alunos cegos e foi um desafio bem grande, porque eu nunca tinha tido contato com cegos. E aí eu fui vendo que era um mundo novo, um mundo diferente, e era só uma questão de adaptar, de eu me adaptar a esse mundo. Como acontece a acessibilidade nos jogos? Nós temos no projeto instrutores de jogos que sabem língua de sinais e estão lá prontos para atender o surdo quando ele quer jogar. Dessa forma, os surdos podem jogar e transitar em qualquer mesa como qualquer jogador faria. E uma mesa para cegos, por exemplo, que o foco do meu jogo seria o RPG para o público cego, é uma questão de entender como que o cego ele enxerga o mundo, como que ele sente o mundo que está à volta dele. Tem que trazer sentimentos, tem que trazer sensações, emoções ali na mesa, e isso acaba que enriquece a narrativa e fica até mais interessante, até mesmo para o próprio vidente. É muito notável o resultado na própria expressão facial, que é muito importante para o surdo. Porque a expressão facial para o surdo é a entonação de voz na nossa língua oral. Ele mostra o prazer, o desprazer, o gostar ou não gostar pela expressão facial. O jogo de tabuleiro, ele trabalha como um mediador dessa relação. Ele permite que ouvintes se relacionem com surdos se relacionem com cegos, de forma livre. A gente percebe uma socialização melhor, porque normalmente a pessoa cega, ela tende a ficar mais afastada dos outros, porque ela se sente diferente, não sabe como agir, não sabe como a pessoa vai agir com ela, tem alguns medos e tudo. E as pessoas videntes têm medo também do cego, não sabe como agir com o cego, não sabe como guiar um cego. Nós não aprendemos isso na escola, né? E tem formas de guiar um cego. Então as pessoas ficam com medo disso. E quando você coloca todos eles juntos numa mesa de jogo e você vai mostrando para a galera aos poucos que não há necessidade desse medo, eles se abrem uns aos outros e aí a socialização ela acontece quase que instantânea.